Olá, 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 senhoras e senhores, cafezeiros de plantão, sejam muito bem-vindos ao Console com Café. Eu sou Mariano Falcone e hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre as minhas impressões e minha análise do segundo episódio da primeira temporada de Watchmen, série da HBO, que estreou, como esse é o segundo episódio, na semana passada, né? Vale sempre lembrar que as minhas análises de Watchmen aqui no canal, elas vão ter spoilers, então caso você ainda não tenha assistido, é interessante que você vá assistir e depois volte aqui para poder ver a minha análise, comentar aqui com a gente aqui e até apontar alguma coisa que eu talvez não tenha comentado durante o vídeo aqui, alguma coisa que eu deixei passar batido, ok? Então vamos lá. Esse episódio, assim como o primeiro, ele já começa num flashback, mostrando ali um tenente, alguém de alto cargo ali do exército alemão, na época ali da Primeira Guerra Mundial, pedindo para uma das escribas dele ali escreverem um bilhete para poder mandarem para os soldados americanos negros da guerra, falando um pouco sobre as diferenças e o que eles não tinham muitos motivos para estarem ali do lado do exército americano contra os alemães, visto que não existia essa diferença racial na Alemanha, ao contrário dos Estados Unidos, que era um país muito racista, principalmente nessa primeira parte do século XX. Provavelmente nos próximos capítulos, nos próximos episódios, a gente vai ver mais disso, vai saber um pouco mais sobre a história ali dos antepassados do Will, que a gente descobre que é o nome do senhor que acabou o último episódio ali ao lado do corpo pendurado do chefe Judd, e dos seus antepassados, de toda aquela coisa que aconteceu ali antes dele, de toda a história da família dele. Isso é bem interessante porque esse flashback ele mostra, inclusive, antes do ataque, do massacre ali a Tulsa, quando a população branca ali da região se revoltou com toda aquela prosperidade que os habitantes ali daquela região de Oklahoma tinham, a população negra principalmente, tanto que a região ali era chamada de Black Wall Street, visto tamanha prosperidade que eles conseguiram ali nos negócios. Enfim, eu acho que isso tudo vai se desenrolar em bastante informação mais pra frente na série. Depois que a Angela encontra aquele senhor ali, ela leva ele e ela deixa o corpo lá pra poder interrogar o senhor sozinho e depois parecer que não tinha ninguém ali, porque ela com certeza queria obter informações ali por si própria, sem levar um idoso cadeirante que diz que matou o cara e até então que essa informação não significa nada pra ela, porque ele não tem como provar e ele não tem... E não existem muitas evidências que tornem isso claro pra ela de fato acreditar e levar esse senhor preso, então ela preferiu levar ele pra poder interrogar sozinho. É interessante que toda vez que ela pergunta pra ele Who are you? Who are you? Quem é você? Ele sempre fala, eu sou o cara que pendurou, que assassinou e enforcou o seu chefe de polícia. É muito interessante isso porque conforme ela vai perdendo a paciência com aquilo, ela chega bem próximo dele com muita raiva e pergunta uma última vez, aí ele responde I'm Will, who are you? Ele é muito importante essa parte, porque quando ele fala assim, eu sou Will, quem é você? Ele sabe quem ela é, ele só não acredita que ela saiba quem ela é. Então é por isso que com todas aquelas informações e quando ele diz pra ela ali que o chefe de polícia tem esqueletos no armário, quando ele diz que o chefe de polícia tem esqueletos no armário, é todos induzindo ela pra uma investigação para que ela consiga as informações necessárias para que ela saiba quem ela é de verdade. Tanto que isso se reflete no final do episódio, que já já a gente vai comentar aqui a descoberta que ela faz no final do episódio. Outra coisa bem interessante que a gente vê é que é muito legal a forma como algumas séries e algumas obras abordam esse tipo de coisa, te dando explicações sem necessariamente ficar mastigando aquilo pra você. Então, seja numa conversa aleatória de figurantes num bar, seja algo do tipo. Aqui em Watchmen, assim como a gente via muito nas HQs, a banca de jornal ali, o jornaleiro, ele é muito importante. Então a gente vê ali um trechinho do jornaleiro conversando... A gente vê um trechinho ali do jornaleiro conversando com um dos seus clientes. E a manchete do jornal diz que aquela chuva de lulas que a gente viu no episódio anterior aconteceu em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. E aí você vê do ponto de vista do cidadão comum ali daquele lugar que eles têm uma certa explicação do governo
sobre o que é aquilo, que é provavelmente alguma coisa interdimensional, derivada ali daquele grande ataque que a gente teve em 1985, mas eles não têm certeza absoluta de nada. Tanto que o próprio jornaleiro diz que ele não acredita naquilo. E que ele acha, o governo atual tem alguma coisa a ver com aquilo ali. Que essas chuvas de lula sejam algo para poder distrair as pessoas de algo maior que esteja acontecendo. Uma cabeça bem conspiracionista, mas que faz sentido com todo aquele contexto da série e a forma como as coisas são ali. Quando a Angela... Finalmente o colega, provavelmente o Looking Glass, liga pra ela, eu não tenho certeza, mas alguém liga pra ela pra poder dar a notícia que o chefe Judd havia sido morto. E ela vai lá encontrar, porque obviamente eles não sabiam que ela já havia estado ali antes e que tinha sido ela a primeira pessoa a encontrar o corpo dele. Quando ela chega lá pra poder investigar e tal, cai um maluco em cima do capô do carro dela quando ela tá lá conversando com o Looking Glass. E o cara tem tipo umas asinhas mecânicas e uma câmera gigante. Então é bizarro os contrastes de tecnologia que a gente tem em toda essa civilização ali da série. O modo como a tecnologia se desenvolveu depois do incidente em Nova York, que diferente do nosso mundo atual, é muito bizarro. Porque tipo, você tem ali... paparazzis utilizando uma tecnologia de asas ali de mariposa muito parecida com, muito provavelmente, alguma coisa derivada ali do que o Mothman utilizava enquanto ele era vigilante. E só que ao mesmo tempo, tipo, pra gravar qualquer coisa eles não têm smartphones que nem a gente tem no mundo de hoje. Eles têm que usar câmeras gigantes, eles têm telefones fixos a todo lugar, usam pagers pra poderem receber mensagens pra poder ligar e se comunicar direito com as pessoas. E em contraparte, enquanto você não tem smartphones nem nada do tipo, você tem uma puta de uma tecnologia de hologramas que a gente vê dentro daquele... dentro daquela espécie de museu que tem ali que foi feito para os sobreviventes e os descendentes de sobreviventes do massacre de Tulsa. Você vê que eles têm toda uma tecnologia de holograma e uma espécie de caixa eletrônico, de painel eletrônico ali, o qual você consegue obter informações a respeito daquilo e até mandar parte do seu DNA para poder fazer um teste genético para saber se você é ou não descendente daquele pessoal ali. Então, isso é muito legal porque, tipo assim, ao mesmo tempo que as tecnologias elas são muito evoluídas em alguns aspectos que fazem sentido para aquela sociedade, em outros nem tanto. Muito provavelmente porque a gente não teve toda a questão da Guerra Fria não ter se prolongado como aconteceu no mundo real, já que Estados Unidos e União Soviética ali na história dos quadrinhos, eles fizeram as pazes depois do ataque a Nova York, e os Estados Unidos haviam vencido a Guerra do Vietnã, então isso moldou toda a história deles de forma que a tecnologia se desenvolvesse de uma forma completamente diferente. Voltando para a parte narrativa, quando eles vão retirar o corpo ali do chefe de polícia da árvore, é muito interessante porque assim, os personagens eles estão todos ali fazendo força pra poder tirar ele ali. E você vê que a Angela, quando ela vai ajudar, ela não só segura ele, mas ela abraça o corpo. E é muito interessante porque essa cena ela vai pra uma transição, pra um flashback, mostrando os acontecimentos ali de como foi o ataque a casa dela na Noite Branca. E o corte ele é muito bacana, porque enquanto ela tá segurando, ela tá abraçando o corpo do chefe Judd, que é uma pessoa que... Principalmente nesse episódio, você vê o tamanho carinho que ela tem por esse personagem. Corta pra ela abraçando o Carl, que era o marido dela, quando eles estavam dançando ali na noite de Natal. Lembrando que nessa época ela ainda não tinha as crianças. E é nesse flashback que a gente descobre como é que ela adotou os filhos dela. Todos eram filhos do parceiro de polícia dela que ficaram órfãos depois que o pai e a mãe foram assassinados na Noite Branca. E aí, novamente, quando a gente volta para os tempos atuais, a última cena do flashback ela segurando a mão do chefe Judd, e aí corta pra cena no atualmente ela segurando a mão dele dentro que eles estão colocando o corpo dele ali dentro daquele saco preto que eles fazem a coleta de cadáveres. Então nesse pequeno flashback, nesse pequeno trecho deles retirando o corpo dele dali, você vê o quão essa personagem é apegada com o agora recém-falecido chefe de polícia. O que leva a um choque muito maior da parte dela,
quando ela começa a fazer certas descobertas a respeito dele, que ele pode ser que ele seja pode ser que ele era uma pessoa completamente diferente do que ela imaginava que era de verdade. É interessante também nesse flashback que o chefe ele diz pra ela que tá tudo bem ela chorar, que ela não ele acabou de dizer pra ela que o parceiro dela e a mulher dele haviam sido assassinados, então por isso não tinha problema nenhum ela, sabe, mostrar a dor dela chorando. E é interessante a ligação que eles fazem, porque tipo, narrativamente falando, ela diz assim, talvez depois, talvez mais tarde, né? Maybe later, ela responde pra ele. E isso eu acho que faz uma ligação com... Talvez esse mais tarde seja um momento em que ela descobrir a possível podridão do passado dessa pessoa que ela admirava tanto ali. E eu acho legal falar que eu já achei esquisito aquele chefe de polícia no primeiro episódio. Se você não viu nossa análise do primeiro episódio, eu vou deixar ela linkada aqui, ou vai estar aqui no final, na playlist sobre o Watchmen, inclusive. Que eu achei muito esquisito o fato dele nunca usar máscara nem nada. E apesar dele ser o chefe de polícia, o cargo mais importante, que talvez houvessem algumas explicações, mas que eu realmente achava muito esquisito tudo aquilo dele, que a morte dele talvez não tivesse sido tão por acaso assim, e que talvez ele tivesse alguma relação com o pessoal da cavalaria. O que nesse episódio não se confirma 100%, porque a história ainda pode se desenrolar em muita coisa, mas dá a entender que ele sim tinha uma ligação muito mais forte do que a gente poderia imaginar até com a 7ª Cavalaria. Mas enfim, vamos continuando aqui. Depois dessa parte do velório, os policiais vão todos pra Nixonville pra poder ir atrás do pessoal ali, que algumas das pessoas que moram ali fazem parte da 7ª Cavalaria. Nixonville é uma comunidade ali dentro de Tulsa, onde a parte mais radical e extremista da população, a parte mais conservadora, que não aceita o progressismo que o presidente Redford trouxe para aquela sociedade, eles escolhem morar ali separados do resto das pessoas. Então eles moram em trailers ali, algo como se fosse um acampamento mesmo. Então você vê como é que as coisas mudam. Porque se antigamente houve toda uma segregação de negros, hoje existem brancos se segregando. Porque eles não estão ali separados do resto da sociedade, porque a sociedade impõe aquilo pra eles e porque as pessoas não gostam de brancos. Mas sim porque eles não aceitam as políticas progressistas que aquela sociedade ali decidiu implementar, para poder, em muitos aspectos, corrigir os erros do passado ali, que eles cometeram principalmente com a população negra daquela região. Então você vê como é que os caras são cabeça dura, eles preferem se isolar ali do resto da sociedade, viver numa situação completamente precária, do que aceitar que aquelas pessoas ali, elas realmente precisam daquilo. E que é uma obrigação sim da sociedade tentar redimir esse erro que aconteceu no passado e que, como eu até comentei no último episódio, foi uma coisa real e que só veio a público há pouquíssimo tempo atrás no mundo real. Tem menos de 20 anos que essa história veio a público de verdade e começou a fazer parte dos livros de história americanos e de toda aquela região ali. As pessoas, nem quem morava ali sabia exatamente desse ocorrido. Então esse pessoal mais conservador, eles não aceitam aquilo, eles acham que as políticas ali, tanto que a gente descobre um pouquinho depois disso o que são as Redfordations, né, que o moleque comenta no primeiro episódio lá, e o Topher dá um soco na cara dele, chamando ele de racista, que é justamente por causa disso, porque as pessoas não aceitam, que as Redfordations são ajudas do governo para essas pessoas que são descendentes, que são sobreviventes daquele ataque ali, ou descendentes diretos daquelas pessoas. E aí tem toda uma parcela da sociedade que não aceita aquilo ali de forma alguma. E aí você consegue entender um pouco melhor todo esse problema, não só político, mas racial, que existe ali naquela sociedade, mas ao que parece,
ainda mais forte naquela região ali, que é o epicentro de tudo isso. E aí depois de uma cena em que o marido da Angela avisa pra ela ali que a mulher do chefe Judd ligou pra ela dizendo que vai fazer uma reuniãozinha ali na casa dela pra poder receber as pessoas e tal, devido ao ocorrido, e ela vai lá conversar com o Topher e tal. Depois faz toda uma transição, dando destaque pra fala na TV, em que vai começar o seriado lá, o American Hero Story, que a gente tinha visto a propaganda até no ônibus no episódio anterior, tem todo um disclaimer antes do início do programa, falando que o seriado, ele tem todo um âmbito sexista, racista e dezenas de outras coisas ruins ali, e que aquilo não exprime de forma nenhuma a opinião do governo a respeito dessas coisas, mas sim que é um programa livre, que eles falam daquilo. Inclusive ele não é recomendado de forma nenhuma para crianças, e que crianças não devem assistir aquele programa nem sequer acompanhado dos pais ou responsáveis. E aí faz todo um corte ali de cena em que mostra o pessoal ali da 7ª Cavalaria, e que você vê que os caras estão fazendo coletes bombas ali. Então os caras não param de forma alguma, eles estão sempre trabalhando, e seja qual for o objetivo final deles ali, bom, eu acho que não vai ficar muito bom pra ninguém, né? Dentro da própria série do American Hero Story, a gente vê ali o molequinho com o jornal fazendo menção ao ocorrido que teve em Nova York em 38, que foi a transmissão do Guerra dos Mundos, a radionovelização de Guerra dos Mundos, pelo Orson Welles, que é um ocorrido que é de conhecimento geral, que muita gente acreditou naquela narração ali, que eles meio que mudaram pro programa quando já tava passando. Então muita gente acreditou naquilo ali e achou que realmente estava tendo uma invasão alienígena ali, tanto que teve casos de suicídio e tal. Foi uma maluquice. Então assim, não é diretamente relacionado à história, mas é legal você ver que o pessoal faz referência a isso dentro de uma obra de ficção em que eles acreditam que houve um ataque alienígena a Nova York. Quando a Angela vai pra aquela confraternização ali com a esposa do chefe Judd, ela finge um desmaio pra poder investigar ali a casa e tal, mas antes disso a gente vê ali o senador Joe Keane, que é filho do John Keane, que é um easter egg interessante, que o pai dele foi o político responsável pela lei que proibiam os vigilantes mascarados de atuarem na sociedade. Então a partir daquele ponto ali em que a lei foi instaurada, que é a lei que era chamada de Ato Keane, passou a se tornar crime se você ser um vigilante mascarado ali. E aí, durante essa investigação ali, que a Angela usa um óculos que lembra bastante os óculos do Coruja, que é, de novo, provavelmente ali herança dessas tecnologias que os vigilantes utilizavam antigamente. Ela vai olhando ali em volta dos aposentos ali do chefe de polícia, acaba encontrando ali um manto da Ku Klux Klan com, inclusive, a estrela de xerife ali em cima do manto. E pra ela, você vê, a atriz ela manda muito bem, cara, porque você consegue ver a cara de espanto dela quando ela vê aquilo ali, choque e não querer acreditar em tudo aquilo que ela tá vendo. E aí quando ela sai de lá, o quadro, a câmera ela vai se focando muito num quadro ali que retratam alguns indígenas americanos ali, e aquele quadro é que faz referência, o nome do episódio, Martial Feats of Comanche Horsemanship, faz referência direta a esse quadro. Então é bem legal. E aí faz toda uma transição em que estão os indígenas ali em cima dos cavalos brancos, e aí corta mostrando o mestre andando a cavalo. Mestre ou Master ali é o personagem do Jeremy Irons, e que quem já acompanha ali, quem tá de olho ali na série antes do início, já acredita que ele seja o Adrian Veidt, o Ozymandias, e que ele tá vivendo ali uma vida reclusa, mas não sem pensar em algo maior ali o tempo todo. Tanto que no primeiro episódio a gente vê um jornal ali dizendo que ele havia sido declarado morto, mas a gente tem bons motivos para acreditar que esse senhor que vive ali num castelo recluso, numa vida meio maluca, ali com os servos dele ali, seja o Ozymandias. E nesse episódio, uma coisa bem bizarra, porque tipo, você vê que ele mexe com as tecnologias meio estranhas, quando ele tem uma árvore que dá tomates. Porque assim, apesar dos tomates eles nascerem
de uma forma que lembra muito trepadeiras. Eu não sei, eu não sou biólogo nem nada do tipo. O tomate não dá em árvore daquele jeito que nem maçã. Então você vê que ele pega, ele tira o tomate da árvore, ele morde e espreme assim, vendo que ele tá bem suculento, que é de fato um tomate. E você vê que ele dá um sorriso. Então provavelmente aquilo ali tem a ver com algum experimento maluco dele. E no episódio anterior que a gente tinha visto ali os serviçais dele ali e tal, tinham entregado o relógio pra ele. Ele disse que estava escrevendo uma peça que era o filho do relojoeiro e tal, que era uma peça em 5 atos. E no episódio de hoje a gente descobre que a peça fala sobre a origem do Dr. Manhattan, que a gente já viu tanto nos quadrinhos do Watchmen, tanto quanto no próprio filme do Zack Snyder, que é bem fiel à obra em quadrinhos. Então assim, apesar do filme ele ter suas diferenças com a HQ, a criação do Dr. Manhattan é quase que idêntica à do quadrinho. E aí a peça retrata isso. E a maior maluquice do mundo é quando a gente percebe que aqueles serviçais deles ali são todos clonados. E aí na parte da peça em que o servo dele ali, em que o personagem ali, o John, seria carbonizado e desmolecularizado, entre aspas, dentro do enredo da peça, dentro daquela câmara, o ator pega fogo de verdade. E aí rola um negócio ali meio que um grande truque, que é um filme de 2006, se não me engano, 2000 qualquer coisa ali, metade dos anos 2000, dirigido pelo Christopher Nolan. E que, spoiler aqui agora do filme, se você não viu, o personagem do Hugh Jackman, ele consegue fazer vários truques ali em que ele teoricamente morreria, porque ele é clonado. E aí, dentro de Watchmen, a premissa lembra muito isso, porque você descobre que o cara, ele clona os servos dele. E que aparentemente aquela encenação da peça ali é algo que ele vem fazendo há muito tempo. Pelas linhas de diálogos deles ali. E quando um dos clones ele resolve levar o cara, que a gente acredita que seja clone mesmo, quando eles resolvem levar o corpo carbonizado lá pro porão, se não me engano, ele comenta, o próprio mestre comenta com ele dizendo que ele vai ser útil mais tarde, aquele corpo ali. E aí ele recolhe o relógio tá todo carbonizado ali e tal, que o ator queria usar aquilo como um símbolo e tal. Você vê que o relógio ele tá todo destruído e carbonizado. E que de novo remete ao episódio anterior, quando o servo diz que ele conseguiu consertar o relógio do mestre dele. Então, provavelmente, esse ciclo dele ali, de conseguir fazer a obra perfeita ali, já vem se repetindo há um bom tempo. Então isso é bem legal e é uma coisa que esse episódio consegue. É muito bacana quando, de novo, a obra ela consegue te dando informações sem ficar te explicando aquilo necessariamente, e o que dá abertura para teorias aqui, que é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer. E aí o episódio acaba com a Angela voltando pra padaria, aí ela chega lá, ela descobre que o senhor lá, que se chama Will, que ele se soltou da algema que ela tinha deixado ele preso lá. Ele já tava fazendo ovo cozido, pra mostrar que ele conseguiu sair, não só da algema, mas sair do lugar e fazer compra no mercado e voltar. Então, tipo assim, que o objetivo dele não era fugir dela nem nada do tipo, que se ele tava ali era porque ele queria, tanto que ele fala pra ela que ela poderia levar ele preso, mas que ele provavelmente seria resgatado. E aí, nesse trecho, o telefone toca, depois que ela mandou a amostra de DNA dele pra poder fazer o teste lá pra ver se era elegível para as Redfordations, ela descobre que o Will é avô dela e que os pais dela nunca haviam comentado sobre ele pra ela. E aí ela fica fudida da cabeça com aquilo, porque ele não dá mais informações, ele fica passando as coisas picadas. Ela resolve levar ele preso. You're under arrest. Aí ela pega, no que ela vai levar ele pro carro, ela coloca ele lá no banco do passageiro e tudo, fecha a porta. No que ela tá mexendo com a cadeira de rodas, do nada, aquele velho mais debochado do mundo, porque ele o tempo todo tá muito debochado, sabe? Desde o primeiro momento em que eles conversaram, ele tá olhando pra ela assim pelo vidro retrovisor, pelo espelho retrovisor. E aí do nada veio um imã gigante numa nave, e, tipo, prega em cima do carro e leva o velho embora. Então, cara, aquilo é muito maluco. E você termina o episódio exatamente igual a Angela olhando e falando assim: mas que
porra foi essa? Então assim, esse episódio pra mim foi um episódio incrível. E a série, ela tá numa linha aí muito bacana, porque ela tá dando informações, mas sem entregar demais, mantendo um mistério ali pra gente descobrindo, especulando o que é que tá acontecendo. E tá conseguindo manter uma linha muito interessante entre um episódio e outro, sabe? Tá conseguindo fazer uma linha guia ali, que vai deixando você, a cada episódio, cada vez mais interessado e mais intrigado pra saber pra onde que vai aquilo ali. Qual que é o plano da 7ª Cavalaria, quem que é o Sr. Will que a gente descobriu ali, que agora é avô da Angela. Quem são os amigos poderosos que ele disse que tem, e como é que isso tudo aconteceu, qual que era a ligação exatamente do chefe Judd com a 7ª Cavalaria. Então assim, pra mim, com certeza foi mais um episódio incrível, tão incrível quanto o primeiro, que o primeiro, se ele foi um excelente piloto pra te deixar preso ali, curioso sobre o que vai acontecer na série ali, e ele consegue meio que dar todos os pontos ali sobre o que a série é e vai ser. Esse segundo agora que ele continua isso de forma excelente pra mim tão bom quanto o primeiro, gostei demais. E agora, tô curiosíssimo pra saber onde é que isso vai parar. E você, galera, vocês já assistiram o episódio Watchmen? Ainda não? Comenta aqui embaixo aqui. E se eu deixei passar alguma coisa que você julgue importante, comenta aqui que no próximo episódio aqui eu procuro fazer um adendo a o que eu deixei passar nesse daqui, beleza? Então comenta aqui suas opiniões sobre o episódio, se você gostou, não gostou, já tá assistindo o Watchmen, não tá e por quê? Comenta aqui com a gente aqui. E é isso então. Não esquece aí, se você gostou do vídeo, de deixar o seu joinha, se não, manda um dedão pra baixo, não tem problema. Se inscrevam aqui no canal caso ainda não seja, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação quando a gente postar vídeos novos aqui no canal. E compartilhe esse vídeo para que possamos cada vez mais espalharmos o café pelo universo. É isso então, galera, muito obrigado de verdade a todo mundo que ficou até aqui, um grande abraço, valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.